Sejam bem-vindos ao site www.mauriciosabara.com.br. Meu nome é Maurício Sabará, sou formado em jornalismo pela Universidade 9 de Julho e agora, a partir de fevereiro, faço o que eu sempre mais gostei na minha área, que é entrevistar. E hoje tenho a oportunidade de entrevistar um grande amigo meu. Por sinal, ele teve uma grande influência para que eu iniciasse, para valer mesmo, nessa área que eu tanto gosto, entrevistando grandes nomes, de preferência do futebol. O nome dele é Bruno Steinberg. Ele está se conectando agora. Espero que ele esteja me ouvindo. Está me ouvindo, Bruno? Ele está com fone de ouvido. Vamos ver se eu consigo ouvir a voz dele. A voz do Bruno não está saindo. Bruno, você está ouvindo minha voz? Faz um positivo para mim. Bruno, está ouvindo minha voz? Faz um positivo para mim se você estiver ouvindo a minha voz, Bruno. Eu estou vendo que ele está tentando se conectar, mas eu não sei se ele está me ouvindo. Deixa eu perguntar. Eu não ouço a voz do Bruno. Deixa eu tentar falar com ele. Eu vou perguntar se ele está me ouvindo. Bruno, te mandei aqui, ó, no celular. Dá uma olhada aí para ver se você está me ouvindo. Dá uma olhada aqui. É, eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Bruno. Está me ouvindo, Bruno? Sim? Está me ouvindo? Tá. Só que eu não ouço a sua voz, a sua. Vamos ver se eu consigo, vamos ver se ele consegue acertar. Tá ouvindo? Agora eu estou te ouvindo, Bruno. E você está me ouvindo? Ótimo. Estou ouvindo, Maravilha. tranquilo. Show de Como é que bola, tá aí? Bruno. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Ótimo. Satisfação em falar com você. Há tanto tempo que não conversamos, né? Já faz um tempo que não nos vemos pessoalmente, mas nada disso verdade. impede a nossa amizade, né, Bruno? E claro que vamos conversar Por sobre favor. sobre o que tanto gostamos, que é futebol, né, Bruno? É verdade. E a admiração, acho que é recíproca, né? Ele vem de muitos anos, pelo conhecimento que você tem, não só do seu time, o Corinthians, mas o futebol em geral, isso é muito bacana. A gente conhece um pouco da história do clube e acha que basta e só existe o clube dele. Eu sempre admiro pelo conhecimento que você tem, pelo interesse de conhecer a história do futebol. É sempre bom estar conversando contigo. Muito obrigado, Bruno. Da mesma forma, da minha parte, em relação a você. Vamos ver como é que a internet vai funcionar, né, Bruno? Se não vai ter nenhuma, se não vai ter nenhuma interferência, mas vamos tentar levando a entrevista da melhor forma possível. Eu estou vendo, Bruno, Ok. eu estou vendo que você está bem uniformizado com a camisa do seu time de coração, que é o Cruzeiro, né? Ó, E claro, e daqui a pouco nós já tá vamos. aí. Eu já estou com a camisa da FTT, né? Porque como eu sou o entrevistador, eu Eu não trouxe a posso minha usar. também. Eu não posso usar a camisa É, do Corinthians agora. Quem sabe quando for é verdade. entrevistado corintiano, mas tudo bem. Mas daqui a pouco nós vamos falar do Cruzeiro, do centenário Cruzeiro, claro, né? Que não está numa fase, Sim. convenhamos, que das melhores para o cruzeirense, né? Mas isso são fases do Isso. futebol e
Quem sabe agora com o Ronaldo fenômeno, haja uma fenomenal mudança na situação do Exato. Cruzeiro, né? Bom, vamos Isso aí. começar então, Bruno, pela comunidade futebol de todos os tempos, que conhecemos como FTT, né? Isso. Nos conhecemos há mais de 15 anos, Bruno. Então, conte para nós como é que foi essa ideia, você como mentor da FTT, como é que ela surgiu? Então, a FTT foi criada na época do saudoso e finado Orkut, né? Com Que certeza. era um meio de comunicação muito legal, que principalmente para quem gostava de grupos, né? O Sim. Facebook hoje é muito dinâmico, some muito rápido as coisas, né? Mas eu senti uma carência, uma lacuna de discutir futebol, como a gente acabou de dizer entre eu e você, de pessoas que tivessem o mesmo interesse, o mesmo propósito de estar debatendo realmente a história do futebol e não essa mesmice, essa bobeira hoje em dia de um ficar ofendendo o outro, eu sou melhor, eu sou isso. Então, eu fui fazendo um trabalho de garimpo mesmo. Eu ia nas páginas das pessoas, eu olhava mais ou menos o perfil dela, o tipo de apresentação e convidava a princípio, né? E aí o negócio foi crescendo, a gente foi conhecendo um, indicando o outro, que entendeu o espírito da comunidade e assim surgiu o FTT, né? Uhum. E eu posso dizer com orgulho que eu fui um desses que você também garimpou, né? E lançando um Exato, convite. E na época eu lembro bem que o nome não era FTT. Acho que era o melhor time exato. de todos os tempos, né? Exatamente, bem lembrado. Melhor time. Aí foi crescendo, surgiu a sugestão de passar para futebol de todos os tempos, né? Aham. E com o crescimento, inclusive o nome Futebol de Todos os Tempos, FTT, você vai lembrar bem, teve uma época que a gente resolveu fazer, inclusive, a criação de um escudo, né? E tinha muita gente competente no grupo que participou, enviando artes maravilhosas de escudo, né? E foi votado, com tudo que eu sempre quis, nunca gostei de ser um cara que impulse minha vontade, Claro. e estou com a camisa com o maior orgulho aqui também, né? Uhum. Então, nosso escudo vencedor foi esse, né? Com uma bola capotão, outra bola dos anos 70, até uma bola mais atual. E eu Exatamente. carrego isso com muito orgulho nessa camisa, esse escudo, futebol de todos os tempos, né? Que é uma turma que, assim, me deu grandes momentos na minha vida, né? Principalmente de 2006 aí a 2015, né? Que a gente teve bem evidente, né? E, poxa, aprendi muita coisa. A gente acha que a gente já sabe tudo e todo dia eu estava aprendendo com você e com os outros, né? É uma turma que vai ficar para sempre no meu coração. Por sinal, essa camisa azul que você mostrou, fiquei até um pouco emocionado, porque essa camisa quem me deu de presente foi o nosso saudoso amigo, o Tadini, né? Exatamente. Ele deu essa camisa e Inesquecível Tadini, né? inesquecível Tadini. E através dessa camisa eu tive a oportunidade de fazer ótimas entrevistas, né? Isso é o que a gente já vai falar já. E falando sobre, primeiramente, sobre a comunidade de futebol de todos os tempos, né? Você achava que então no Orkut ele tinha um dinamismo, né, diferente ao do Facebook, porque eu, que sou praticamente desde o início da comunidade, né, lembro bem que haviam tópicos, né, que deixávamos lá e eles ficavam dias e dias sendo debatidos, né? Muitas Exato. vezes, debates ótimos, excelentes, né. Claro que quando acontecia de alguém extrapolar, eu mesmo, não estou aqui para me fazer de santo, né, sempre tentei, dentro da comunidade, ser o mais imparcial possível, mas eu também já tive minhas discussões lá dentro, sabe. Acho que boa parte das pessoas Faz passaram por parte, isso, né, né? faz parte, mas eram tópicos ótimos, né, que rendiam discussões e, claro, com você e os outros moderadores sempre controlando a situação, né, Bruno? Sim. Eu distribuí aí entre, eu não lembro todos os moderadores agora, mas eram 7, 8, né? Uhum. Para ajudar a tomar conta, porque todo mundo sabe que, assim, por mais sadio que seja o ambiente, o tema futebol ele é muito delicado, né? É uma Sim. linha muito tênue entre onde você pode chegar, né? E aonde parte para provocação e aí vem o revide, e aí vira uma coisa que... Então, às vezes eu estava trabalhando, fazendo alguma coisa, mas sempre tinha um Maurício Sabará, sempre tinha um Alexandre, um Fabrício, um Leandro Dantas, né? Atento e chamando atenção para manter a comunidade. Então, isso foi muito bacana, né? E eu quero pegar um gancho aqui
quando você lembrou agora do saudoso Tadini, Sim. eu acho que isso aí é bem o que era FTT. Eu, como cruzeirense, confesso, tinha muita antipatia do Vasco, né, por causa daquela decisão de 74. Então, a torcida do Cruzeiro traz essa mágoa, não vou chamar de antipatia muito forte, mas essa resistência ao time do Vasco desde os anos 70. Talvez seja uma das rixas mais antigas no futebol, né? Eu já vi brigas homéricas da torcida do Cruzeiro com a torcida do Vasco. E quando eu criei a FTT, de cara eu conheci o Tadini e o nosso amigo e irmão Luiz Otávio também, né? Que eram inseparáveis os dois. E, cara, quando eu me vi, muitas vezes me vi torcendo para o Vasco por causa deles, entendeu? Então, eu acho que isso exemplifica o poder de transformação que a FTT proporcionou em vários, sabe? Que cegueira, fanatismo não tinha espaço no nosso meio. Então, quando você lembrou do Tadini, eu lembrei que, poxa, assistimos jogo junto e eu torcendo para o Vasco. Nunca imaginei na vida isso. Então, acho que é isso que fica a lição, né? De um cara que era exemplar, igual o Tadini, que lutou pela comunidade, um cara que era do bem, é um cara que criou o nosso slogan, fair play e amizade, não pode esquecer isso. Então, eu queria só fazer esse parênteses. Claro. Você disse algo interessante, porque no Rio, o meu saudoso pai, ele, corintiano, obviamente como eu, ele me influenciou muito sobre isso, né? Meu pai torcia para o América no Rio. E eu acabei não torcendo para o América, sabe? Respeito muito o clube, porque não acompanhei as grandes fases do América, né? Infelizmente é um clube que, vamos dizer, ele está aos poucos na UTI. Desculpe a forma de se expressar, porque é realmente o que acontece com o América. Até uma revisão que eu fiz recentemente, que acho que faz 15 anos que ele não enfrenta um clube grande, né? Poxa, um clube como o América, né? É o que entristece a gente, né? Lamentável. Lamentável. Eu tinha simpatia pelo Fluminense, lá no Rio de Janeiro. E graças à FTT, eu passei a gostar depois do Botafogo, por causa de uma mulher que sumiu, não faz mais parte da comunidade, acho que nem tem mais Facebook, chamada Neide, não sei se você lembra dela. Sim, lembro. E um rapaz, acho que chamado Thiago, né? Eu não sei se ele ainda participa da FTT. Então, toda vez que meu time ganhava, o Corinthians ganhava, ele sempre me cumprimentava, parabéns, parabéns, sabe? E como o Botafogo é um time alvinegro também, com uma bela história, eu passei a ter simpatia do Botafogo por causa deles. Então, uma situação semelhante à que você me disse em relação ao Vasco, por causa do Tadini e por causa do Luiz Otávio Coutinho. Então, É isso aí. de uma forma um pouco diferente, eu te falo que também passei a ter uma certa simpatia pelo Botafogo por causa dessas duas pessoas especialmente. É Bom, isso aí. Bruno, eu não, e claro, eu citei duas pessoas que eu não conheço pessoalmente. Então, até é importante falar sobre isso, sobre os encontros da FTT, que inicialmente, né, começou em Belo Horizonte, BH, né, que é o berço da comunidade, né, Isso. e geralmente era no primeiro semestre, sempre acontecendo em Belo Horizonte, e no segundo semestre escolhemos uma cidade, né? Comente um pouco sobre Exatamente. esses encontros, né, do qual eu tive a honra de participar do primeiro aqui em São Paulo em 2009. Bom, de cara já te falo o seguinte, né? Dá uma saudade imensa só de pensar nisso, Com né? certeza. E estamos pensando em fazer um encontro esse ano ainda, sabe? A gente ia fazendo no passado, a gente conversou em off com alguns aí, só que com a pandemia a gente nem levou adiante porque estava impossível, né? Uhum. Mas vamos lá. Realmente começou em BH, né? Onde eu comecei e foi por acaso, né? Porque um dos nossos amigos, o Alexandre, que é São Paulino, mora em São Sim. Paulo, ia vir em BH, em parentes, e eu me ofereci para a gente encontrar, para a gente se conhecer, e tomamos cerveja no mercado, acabamos indo junto no Mineirão, um jogo inesquecível para os cruzeirenses, e para ele, como São Paulino, né? O Cruzeiro ganhou de 5-0 do Palmeiras, né? E a gente fez questão de registrar no grupo, mostrando a nossa amizade, a gente no mercado, e aí cresceu uma amizade, surgiu a proposta de se fazer um encontro presencial, né? Que começou a acontecer a partir de 2007, como você bem disse, sempre no primeiro semestre, geralmente maio ou junho, era em BH, por ser a sede onde tudo começou, e começamos a fazer itinerante, né, geralmente novembro ou dezembro, em algumas cidades do Brasil, né? Então foram várias vezes no Rio, acho que 4, sei lá, em São Paulo 2 ou 3, foi em Porto Alegre, que você participou, né, representando muito bem, e São Lourenço, né? Então, assim, era algo assim memorável. Não dá para descrever como eram os encontros da FTT, porque
no mercado central aqui de Belo Horizonte era atração, né? Logo um lugar assim, super badalado, vem gente do mundo inteiro, da Bandeirante passar e fazer uma matéria e me entrevistar perguntando o que era aquilo, né? Cruzeirenses, atleticanos, americanos, vascaínos, rubro-negros, corintianos, são paulinos, todo mundo bebendo alegre ali. Então, quer dizer, era algo que era para ser uma coisa comum na nossa realidade e que passou a ser uma coisa de admiração, como se a gente fosse um ET. Então, assim, infelizmente, era essa a realidade. E isso foi ano após ano, seja em BH, seja no Rio, seja em São Lourenço, a gente via a admiração do pessoal vendo aquilo, o respeito que a gente tinha de poder sentar 5, 6 cruzeirenses com 5, 6 atleticanos, rindo, com a mão no ombro do outro, tricolores com corintianos. Então, assim, infelizmente, o futebol se perdeu muito, né? A gente tem visto agora recentemente o que aconteceu nos últimos 2 fins de semana, né? Apedrejamento de ônibus e tal. Então, assim, algo que era para a gente é uma coisa inconcebível, continua sendo. Infelizmente, são poucos que pensam como a gente, né, Maurício Sabará? São poucos que entendem que futebol não é uma guerra, nós somos rivais. Mas por que eu não posso sentar com um cara que torce para outro time, discutir, debater, enaltecer o futebol? Sou cruzeirense. Qual o problema de reconhecer uma grandeza de um Reinaldo, por exemplo? Vai me diminuir? Então, assim, os encontros foram memoráveis. Você é testemunha viva disso, você foi em vários, né? Não dá para descrever assim, um que foi especial. São Paulo foram maravilhosos. Eu devo muito a você que me levou no Memorial do Corinthians, até então não conhecia, que é um memorial show, cara. É um negócio assim, modelo, né? E tive o prazer de te conhecer no Rio, né? Laranjeiras, enfim. A história dos encontros é um caso à parte na história da FTT. Com certeza. E nesse encontro de São Paulo, que eu tive a satisfação de conhecê-lo pessoalmente, com os demais membros da FTT, né? Eu tive uma ideia, né, Bruno? Que justamente de tentar fazer entrevistas em nome da FTT com antigos jogadores de futebol, né? Aí Exato. tínhamos dúvidas como seria. Eu lembro que uma pessoa, não vou lembrar quem agora, como seria o que é uma revista digital ou algo assim, né? Aí você teve a ideia de criar o blog FTT, né? Futebol de todos os Exato. tempos, né? Que deu uma dimensão ainda maior a que a FTT já tinha, né? Que passou a ser conhecida não somente por pessoas do Orkut, do Facebook, por ex-jogadores de futebol, muitos deles entrevistados, né? Claro que o nosso tempo é curto, daqui a pouco você vai falar sobre essa história como cruzeirense, né? Mas relate um pouquinho para nós, pelo menos as suas entrevistas. Eu fazia as minhas aqui em São Paulo, até comentei no começo que graças a você que eu ingressei para valer no mundo das entrevistas, né? Então fale então você, Bruno, sobre as suas entrevistas feitas aí em Belo Horizonte. Acho que não somente Belo Horizonte, algumas cidades próximas, não lembro agora. Você lembrou bem, né? Foi um passo grandioso para a FTT, para ficar mais reconhecida, né? Isso aí deu um outro status para a comunidade, né? E, poxa, uma época que eu guardo e vou guardar para sempre, né? A gente, tanto eu quanto você, fomos privilegiados de estar do lado dessas feras, né? Dos caras que escreveram a história. Antes a gente falava deles, né? E depois não, nós estávamos ali tete a tete, né? E começamos com entrevistas, você, com grandes jogadores em São Paulo, né? Depois você mesmo pode citar aí quem que você fez, né? Ademir da Guia, Dino Sani, enfim, você cita essa parte. E eu aqui em Minas peguei praticamente as feras todas também, ficaram faltando alguns, mas para mim pouco importava se era do Cruzeiro, se era do Atlético, do América ou do Vila Nova. Eu ia com a mesma dedicação, com o mesmo prazer, né? Teve entrevistas assim que são inesquecíveis para mim, praticamente todas, mas tem algumas que foram muito marcantes, né? Por situações diferentes, outras muito divertidas, como o Dari e o Dadá, é super divertido, mas é um cara extremamente inteligente, né? E eu acho que assim, poxa, você está ali com um cara, como eu fui no Seu Lopes, que é meu maior ídolo, você sabe disso, né? Sem fanatismo algum, tirando o Pelé, para mim, foi o segundo maior jogador que eu vi, né? Depois, claro, vieram Messi, Maradona, talvez no mesmo nível, e não era exagero. Quando você pega os caras que eu entrevistava, né? Essas feras todas, eu fazia questão de perguntar, me cite 6, 7 grandes jogadores que você viram. E a maioria, não interessa se era do Cruzeiro, se era do Atlético, os caras apontavam do Seu Lopes. Olha, o Seu Lopes ele dava muito trabalho, era um gênio. Então, assim, o dia que eu fui entrevistar o Seu Lopes, foi um caso à parte, que eu estava começando, né? Eu não era como você, um jornalista,
com a categoria, com a manha que você tem, né? Eu fui no peito na raça, porque a gente se propôs fazer aquilo, eu falei, vamos fazer e fazer bem feito. E aí acho que ele notou, e logo ele, que é super tímido, né? Ele falou comigo, Bruno, fica tranquilo que eu sou super simples e tal. E eu abri o jogo com ele. Falei, cara, não é só tu estar entrevistando um ex-jogador da sua grandeza. Você é meu ídolo, cara. Eu te vi no estádio, sou seu fã. Mostrei uma revista rara que eu tenho com uma página inteira, ele tomando banho na banheira do Mineirão. E foi muito legal com um cara como o Dirceu Lopes, que é o segundo maior ídolo do Cruzeiro. Ficou emocionado. Ele ficou olhando para a revista assim, quase saiu lágrima dos olhos. Ele falou, tem hora que eu não acredito que eu estou numa revista dessa, de circulação nacional. Enfim, as entrevistas proporcionaram, tenho certeza para você, como para mim, momentos que a gente não vai esquecer nunca mais, né, Maurício? Com certeza. Eu não vou estender sobre as minhas, sabe? Tem as minhas preferidas, mas cada entrevista é um caso à parte, como você disse, todas marcantes para mim, claro, como eu disse, as preferidas, claro, mas eu vou até citar uma curiosidade que a primeira entrevista do blog foi sua, que foi justamente com o Reinaldo, talvez o maior jogador da história do Atlético Mineiro, e a minha primeira entrevista não foi com um jogador do Corinthians, foi com um dos maiores goleiros da história do Palmeiras, né, que é o Oberdan Catani, né? Bem Então, lembrado. começamos já com fair play e amizade, né, Bruno? Então, não foi essa coisa assim, eu Perfeito. vou ter que entrevistar um do Corinthians, o Bruno vai ter que entrevistar um do Cruzeiro. Não, foi o que aconteceu, abraçamos a causa, fomos, e eu te garanto, estamos felizes. Eu entrevistei o Ademir da Guia dentro do Parque Antártica, fiz Poxa, com a maior satisfação. Eu entro no Parque Antártico, eu já fiz matéria, por exemplo, no Memorial da Portuguesa dos Esportes, com o Sr. Vital, um senhor que conhece, que toma conta do Memorial, do Museu da Luz, né, uma pessoa maravilhosa, tenho o maior orgulho de ter feito. Se eu tivesse a oportunidade de fazer uma entrevista dentro do Memorial de São Paulo, faria com a maior satisfação também. Na mesma coisa dentro do Memorial do Santos, do Memorial do Pelé, faria. Estamos falando de é futebol isso. de todos os tempos. Claro, se eu estiver trabalhando para um meio de comunicação do Corinthians, aí não faria sentido eu ir lá fazer uma entrevista sobre o Palmeiras. Temos que saber separar as coisas. Mas se eu estou aqui, ó, entregando futebol de todos os tempos, é futebol de todos os tempos. E fim de papo. Né, Bruno? Exato. Mandou bem, é isso aí. Né? Maravilha. Só para completar isso aí, para mostrar exatamente o que você falou, em 3 encontros presenciais que nós citamos há pouco aí da turma, né, que a gente se reuniu, a gente se reuniu em bares e tal, nos 3 encontros que eu fiz, eu levei jogadores do Atlético. Um foi o Humberto Ramos, né, que deu o passe Sim. pro gol do Darinho em 71, outro Marquinhos jogando nos anos 80, e o outro foi o Reinaldo. E fizemos questão de tirar a foto cruzeirense do lado do Reinaldo e tal. Então, assim, a admiração fica. E nenhum deles eu consegui coincidir de levar um cruzeirense. Uhum. E não vejo problema nenhum, sabe? Assim, eu Claro. abrilhantei o evento, os atleticanos vibraram. Então, assim, futebol é isso, cara, sabe? Reconhecer a grandeza do rival também, né? E se eu não me engano, teve um encontro em BH que foi o autor do livro do Vila Nova também, né? Foi o Parece, né? Wagner. O Wagner também Exatamente. esteve Grande presente. historiador, é. Exato. Bom, Bruno, agora vamos falar do Cruzeiro, né? Centenário Cruzeiro, né? E agora em janeiro completou 101 anos, né? Pena que os 100 Isso. anos do ano passado não foi comemorado de uma forma do qual o clube, eu não digo que fosse a forma mais gloriosa da história dele, né? Porque ninguém tem como adivinhar, tá passando 100 anos, tem que ver o maior período da sua história, mas que estivesse num momento melhor, né? Vamos fazer uma linha do tempo, né, Bruno? Daqui a pouco a gente fala do atual Cruzeiro. Conte para nós, Bruno, como é que começou essa sua paixão pelo Cruzeiro? Influência do pai, da mesma forma que foi o meu para mim? Foi, meu vem de berço. Meu pai veio da Alemanha. Meu pai veio Uhum. da Alemanha quando se criou uma siderúrgica muito grande em BH, alemã. E aí ele veio e assistiu 2 jogos do Cruzeiro e logo depois pegou um clássico contra o Atlético, no Independência, isso em 54, Uhum. né? E a torcida do Atlético na época era bem maior, era um time altamente vencedor, o time do Atlético dos anos 50, de acabar de excursionar para a Europa, né? Só que ele era torcedor do Schalke 04 na Alemanha, que é exatamente essa cor, essa tonalidade de azul e branco do Cruzeiro. E ele se apaixonou pelo Cruzeiro e tinha um goleiro no Cruzeiro que ele gostava muito, conhecia fora dos gramados, que era o Rossi. Então, passou a ser aquela minoria na época, né, que a torcida do Atlético era bem maior, e aí embarcou numa de ser torcedor para valer. Em 66, na decisão contra o Santos da Taça Brasil,
ele foi com a torcida do Cruzeiro, né? Dizem que foi mais ou menos 7 mil, 8 mil torcedores. Só que ele foi para São Paulo antes e entrou errado no estádio, ainda ele sempre conta isso, entrou no meio da torcida do Santos, eram outros tempos, disse que o pessoal mandou laranja nele, ô alemão, tal, está no lugar errado. Aí no intervalo, a polícia levou ele para o lado de lá onde estava a torcida do Cruzeiro, né? E choveu muito na segunda partida no Pacaembu. Então, só para você ter uma ideia, né? Em 66, meu pai estava lá vendo o primeiro título brasileiro do Cruzeiro, né? E dessa época ele já estava me levando para o Mineirão. Então, assim, não tinha como ser de outra forma, né? A paixão veio, então, de berço. Né? Qual o nome do seu pai? Heinrich. Heinrich Steinberg, Isso, né? isso. Perfeito. E Bruno, então ele começou a te levar para ver o Cruzeiro logo nessa que é talvez a grande fase da história cruzeirense, né? Que foi no período a partir de 65 a 69, né? Que foi o pentacampeonato, né? Claro, o Isso, grande momento desse título da Taça Brasil, né? E você desde isso. pequeno já tinha o Dirceu Lopes como grande ídolo? Ou, quem sabe, ficava dividido entre o Dirceu Lopes e o Tostão, que era um jogador, que foi um jogador talvez não, que se projetou mais internacionalmente, esteve presente em 2 Copas do Mundo, 66, e com maior destaque, claro, em 70, por causa do tricampeonato, né? E também, claro, outros Sim. jogadores na época, né? Na verdade, assim, no primeiro momento que eu comecei no estádio, com 5, 6, 7, 8 anos, não, né? Mas lembro bem que já com 10, 11, 12 anos, não sei mensurar também com muita precisão, a gente tinha a pelada de rua, né, de rua de cima contra a rua de baixo, e eu já em toda a pelada cresceu de Seu Lopes, né? Uhum. E eu fui muito felizardo, não tinha como eu mudar de time na época, porque você falou do time do Cruzeiro, 65 a 69, né, que foi pentacampeão mineiro, campeão brasileiro em 66 e vice em 69 por um gol na última partida, exatamente contra o Corinthians no Mineirão, ganhou 2-1, se ele ganha de 3-1 era bicampeão brasileiro, porque tinha mais salto que o Palmeiras, que acabou Uhum. assim. E quando acabou esse time só não ganhou título em 70 e 71. Pois é. Voltou de novo, 72, 73, 74, 75, ganhou todos os mineiros, e aí veio a Libertadores, né? Então, assim, eu estava com 16 anos, 15, 16 anos, na época da Libertadores, e, poxa, eu já tinha visto 2 esquadrões, como é que eu ia mudar de time, vendo aquele time jogar por música, né? Aí já falávamos já de Joãozinho, de Nelinho, de Perfumo, né? Zé Carlos. Então, assim, eu fui muito felizardo em ver talvez os maiores jogadores da história do Cruzeiro atuarem ainda, né? Então, assim, talvez tirando lá no passado o Nijinho, o Alcides, né, na época de palestra ainda, que realmente não presenciei, nem meu pai, mas eu vi a base dos grandes jogadores, geralmente escolhidos para a seleção jogar. Então, não tinha como deixar essa paixão mudar de lado, não dava para ser mais ou menos, porque era título todo ano, a torcida foi crescendo, crescendo. E sim, eu já tinha o Dirceu Lopes como meu ídolo máximo, né? Claro, ninguém vai discutir aqui a grandeza do Tostão, é difícil falar quem foi maior dos dois, né? Eu acho que maior, inclusive, foi o Tostão, né? Quando a gente fala maior, é a projeção que o cara teve, foi numa Copa do Mundo, né? Enfim, é o maior artilheiro do Cruzeiro, né? Melhor, eu talvez definiria o Dirceu Lopes por milésimos, né? Uhum. Então, eu tive, volto a dizer, o privilégio de ver essas feras todas jogar. Essa questão que você falou sobre 70 e 71 talvez tenha sido um período de renovação, né? Não que aquele esquadrão precisasse ser renovado, né? Mas houve algumas mudanças, outras peças que foram entrando no Cruzeiro, né? Se eu não me engano, na época, o treinador era o Strich, né? Que era uma figura muito polêmica, né? Acho que houve conflitos entre ele e o Tostão na ocasião, né? Então, talvez por isso, sem desmerecer o título mineiro do Atlético em 70, da mesma forma o América, que também foi campeão em 71, né? E o Galo, claro, foi campeão brasileiro também no mesmo ano de 71, né? Mas talvez seja um período de renovação que houve no Cruzeiro, né? E você falou uma coisa interessante sobre o Dirceu Lopes e o Tostão, e eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que talvez para o Cruzeiro, apesar do Tostão ser o maior goleador, eu acho que o Dirceu Lopes tem uma grandiosidade talvez um pouco maior, pelo fato de ele ter permanecido no Cruzeiro, né?
E os dois foram Tem isso revelados, também, né? né? E os dois foram revelados, mas dizem que o Tostão ele tinha vindo do futebol de salão, acho que do América, parece. Os americanos, inclusive, da época, não gostaram da sua saída, né? Eu não sei qual foram os motivos disso, né? Mas eu acho que o Dirceu Lopes, a impressão que me dá é que o Cruzeirense tem um certo carinho maior. Você falou em termos de maior, eu acho que para o futebol, talvez o Tostão tenha sido maior devido à Copa do Mundo. Mas, particularmente, eu acho que para o Cruzeiro, no meu entender, acho que da maioria, o Dirceu Lopes foi um pouco mais importante. Com toda a grandiosidade que o Tostão também foi no Cruzeiro, claro. Eu concordo com você. E tem mais uma, né? O Tostão é um cara extremamente inteligente, um dos grandes Sim, cronistas que nós temos atualmente, né? Um cara conhecedor, estudioso do futebol, né? Mas o Tostão tem uma coisa que os cruzeirenses nunca conseguiram entender, é essa, talvez exatamente por trabalhar em veículos de comunicação, em jornais de São Paulo, escrevendo crônica para outros estados também, ele quis ser muito neutro. Então, sempre assim, festas, igual eu fui numa festa quando teve 50 anos da comemoração da Taça Brasil de 66, estavam todos os jogadores, claro, os que estavam vivos, né? Eu com o Oliveira, que tinha morrido há pouco tempo, e o Tostão não foi. Então sempre fica essa coisa, os cruzeirenses ficam sim. chateados com isso, sabe? Não é como assim um Sócrates era no Corinthians, o próprio Rivelino, um Zico no Flamengo, um Falcão. Ele não é presente assim na vida do Cruzeiro. Respeito os pontos de vista dele. Eu entendo quando ele parou com o futebol, ele queria dedicar a carreira de médio, não queria confundir assim, a carreira de jogador com médio. Mas a gente não consegue entender por que ele não consegue hoje em dia poxa, participa das festas do clube, você é o maior jogador de história do clube, então, e o Dirceu Lopes, nesse ponto, ao contrário, o Dirceu Lopes é um cara muito querido, vai, se você convidar ele a tomar um café na esquina lá, ele vai, com o maior prazer, falar da Uhum. história dele, então, assim, isso eu acho que pesa um pouco também, né? Então, essa proximidade, e claro, você falou, o Dirceu Lopes jogou 3 vezes mais de tempo do que o Tostão no Cruzeiro, né? Uhum. E comparando os dois esquadrões de 65 a 69, esse de 72 a, vamos dizer, até 76, né? Porque podemos dizer que esse segundo esquadrão terminou depois do título da Libertadores, ou talvez depois do vice mundial para o Bayern, né? Porque o pessoal às vezes lembra do título de 77, que tem um grande valor, mas parece que não era mais aquela forte equipe. Que quem se destacou foi o Revetre, né? Que acho que fez 3 gols na decisão contra o Atlético, né? Comparando os dois times, então, Bruno, de 65 a 69 e o de 72 a 76, qual você acha que foi melhor? Ô, Maurício, é a briga difícil, não? Porque assim, daria para escalar uma mescla dos dois. Com certeza. Se pusesse os dois times para jogar, sinceramente, eu não sei te falar o que daria, sabe? Eu ficaria com o time de 66, né, da década de 60, pela mudança que ele fez na história do Cruzeiro, Uhum. né? E do futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro era Rio e São Paulo. Quando você pega o Cruzeiro, um time que quase todos os jogadores tinham 18, 19 anos, pega o Santos, que era o atual pentacampeão brasileiro, e você enfia um 6-2 com 5-0, né, no primeiro tempo, e depois tem aquela promessa, não, São Paulo vai ser outro papo, isso aí foi uma sorte que nunca mais vai se repetir, e perdendo por 2-0. O Tostão perde um pênalti. Aqueles meninos têm o poder Exatamente. de virar, bastava um empate. Então, assim, ali, a CBD, na época, teve que enxergar que o futebol brasileiro era mais que Rio e São Paulo só. E você vê que a partir daí começou a criar o Robertão já no ano seguinte, né? Então, eu acho que essa mudança que o Cruzeiro ajudou no futebol brasileiro, né, com esse time, eu ficaria com o time por causa desse detalhe, né? Porque você teve uma dupla genial na década de 60, Tostão e Seu Lopes, talvez sim a maior do Cruzeiro, mas você teve Palinha e Jairzinho, um fez 13 Sim. gols na Libertadores, o outro fez 12. Então, assim, você teve um Joãozinho que fez acho que 10, completando o ataque, né? Então, assim, difícil falar. Você tinha um Nelinho no auge dele, né? E o Cruzeiro, não só a Libertadores, o Cruzeiro tinha 22 vices brasileiros, que eu não vou entrar em detalhe, né? Quanto o Vasco em 74, 75 o Inter. Então, dá para Uhum. você ter ideia o que era esse time dos anos 70 também, né? Ele poderia ter sido bi-brasileiro e campeão da Libertadores e perdeu a outra Libertadores nos pênaltis, no último pênalti, em 77. Então, assim, Exatamente. no espaço de 4 anos, poderia ganhar 2 Libertadores, 2 brasileiros, né? Por coisa de futebol, uma decisão por pênalti, não ganhou mais um título da Libertadores. Então, sinceramente, é difícil de apontar, né? Mas eu ficaria por pouca coisa com o time da década de 60. Uhum. Não, bem justa a sua escolha. Bom, Bruno, aí depois 77, década de 80, né? O torcedor do Cruzeiro lembra bem do título mineiro de 84, mas convenhamos, né?
corintiano também lembra de épocas difíceis, né? Então o cruzeirense vai lembrar também de um período do qual o Atlético, aquele timaço dele, obviamente, né, se destacou bastante, né? Como é que era ser cruzeirense nessa época, Bruno? Diferente do anterior. Cara, perto do que nós estamos vivendo hoje, isso era fichinha, É, entendeu? bem melhor, né? Até porque, assim, é o que eu acabei de falar. Eu já tinha sido formado, né? Em 77, eu estava com 17 anos. Então, assim, não tinha como mudar mais, porque tanto título que eu vi era uma coisa impressionante. Aí sim veio o Atlético, uma geração que eu falo sem menor problema, uma das maiores gerações que eu vi um clube revelar. Você pega aí 8 novos jogadores subiram de uma vez da base, e não é jogadorzinho, não. Jogador do Nico Cerezo, de Marcelo, de Paulo Sim. Storo, de Reinaldo, né, Marinho. E era ruim de ganhar dos caras, né? Os caras vieram entrosados da base. E o Cruzeiro, contrário. Aquele time de 76 estava envelhecido. O Piazza no ano seguinte parou. O Zé Sim. Carlos foi para o Guarani, jogou mais um ano, estava velho. Então, assim, aí sim veio uma fase que o Cruzeiro teve que encarar e mudar, que estava perdendo aqueles craques que ele teve. E não é fácil você sair de 2 gerações fabulosas e ter a terceira, né? E aí o Atlético deitou e rolou, e comércio, né? O Atlético tinha um grande time, depois ainda pegou o Nelinho do Cruzeiro, fortaleceu mais, né? O Luizinho, que veio do Vila Nova. Então, assim, e foram anos difíceis mesmo, né? Eles chegaram no hexacampeonato. Aí, em 84, sim, como você bem lembrou, o Cruzeiro teve uma categoria de base muito boa também, que é onde subiram bons jogadores que conseguiram barrar o hepta do Atlético, né? Jogadores como Geraldão, zagueiro, que foi para a seleção, o Douglas, né? Eduardo Lobinho, né? Eugênio na zaga também, Edu Lima, e aí trouxe o Tostão II, que era um grande jogador, que eu Sim. acho que até pouco reconhecido pelo Cruzeiro, né? O Palinha voltou, o Joãozinho voltou. Então, assim, montou um time com mestre de experiência e uma moçada boa, né? Mas o Atlético era muito forte nesse período. Uhum. Bruno, infelizmente nosso tempo está quase acabando, temos mais 4 minutos de entrevista. Olha só como voa, né, Bruno? Vamos Boa. É uma pena, mas vamos falar rapidamente de um período glorioso do Cruzeiro, né? Que foi dos anos 90 e das 2 primeiras décadas do século XXI, né? Vai dar sorte, hein, Bruno? Felizmente você não vai precisar falar desse momento ruim do Cruzeiro. Então vamos terminar com chave de ouro, Bruno. Eu vou te preservar sobre falar desse momento difícil do Cruzeiro. Então vamos falar desse período da década de 90. Vamos dizer, de uns 30 anos para cá. Como é que você enxerga o Cruzeiro desse período que eu falei? Bom, primeiro, assim, não teria problema nenhum, sinceramente, de falar Uhum. hoje em dia, isso faz parte da história, assim, eu vislumbro até dias melhores agora com o Ronaldo, mas vamos lá, às vezes dá tempo, né? A década de 90 foi uma década, assim, por década talvez seja uma das maiores, mais vitoriosas do Cruzeiro, não Sim. que teve os melhores times, né? O time da Libertadores, bicampeão, por exemplo, em 97, ele chegou a perder 5 partidas na Libertadores, tinha que ganhar praticamente todos os jogos para poder continuar, e foi ganhando, ganhando, ganhou do Grêmio lá dentro de Porto Alegre, jogos praticamente impossíveis, e acabou sendo bicampeão. Mas nós tivemos antes na Supercopa, o time que foi bicampeão, né, em 91, 92, foi a apelidade de Dream Team, né, na época do basquete dos Estados Unidos, que é Sim. um time que jogava com músico. Renato Gaúcho passou como furacão no Cruzeiro, fazendo gol adoidado no Cruzeiro. O Boiadeiro comendo a bola, o Douglas, o Luizinho na zaga, jogando fino da bola, o Paulo Roberto, o Nonato, 2 laterais excepcionais. Assim, era um grande time, né? Depois veio Copa Brasil 93, 96, enfim, foi uma década completa com a Libertadores, como eu já disse, Recopa. E depois veio os anos 2000 também, que manteve-se, né, com as conquistas de Copa Sul-Minas, mais Copa do Brasil, aquele timaço inesquecível, não só para os cruzeirenses, da tríplice coroa, né, de Alex, de Aristizábal, Maurinho, David, né, Gomes, Cris, Luizão, né, que foi um time que encantou a todos os brasileiros. Todo mundo que eu comento, um dos times mais citados na história do Cruzeiro, e o pessoal fala assim, cara, aquele time jogava por música. Né? E depois, mais na frente, agora recentemente, eu tive prazer, mesmo o futebol brasileiro estando longe do que era, né? Tem que falar isso também, né? Então os times, os rivais vão ficando mais fracos, mas o time de 2013, 2014 também jogou por música. O Everton Uhum. Ribeiro foi um show, sabe assim, Ricardo Goulart, Lucas Silva, que foi parando no Real Madrid, né? Enfim, Dedé comendo a bola, o time todo, né? Eu vou ficar citando nomes aqui, o William Bigode, Dagoberto, voltou a dar orgulho para os cruzeirenses. E para não falar que eu não falei do momento hoje em dia, falo sim, que eu acho que assim,
não existe esse negócio de um time achar que nunca vai cair porque é grande, né? O Cruzeiro a gente tinha orgulho e tem que ter mesmo, como o Flamengo ainda, o São Paulo, né? E o Santos, tem que ter orgulho sim que nunca caiu, porque é muito difícil. Só que o problema do Cruzeiro, o Cruzeiro foi saqueado, teve uma quadrilha que roubou o Cruzeiro, foi denúncia de Fantástico, entendeu? Se não fosse a denúncia, o Cruzeiro nem sei o que seria. Então foi diferente de todos os clubes por várias coisas. Primeiro, foi saqueado, né? Não ficou devendo pouca coisa. Segundo, que pegou a pandemia, então você perdeu sócio torcedor, você não tinha a torcida para apoiar como o Corinthians teve, como o Vasco teve, o Grêmio, o Botafogo, que a torcida se inflama na Série B, mostrar que está junto. O Cruzeiro não teve nada disso. Então, assim, era qualquer time vinha no Mineirão fazia festa, não tinha dinheiro para comprar jogador, não podia, tinha transfer ban na FIFA. Então foram momentos terríveis que acho que agora com a chegada da SAF, do Ronaldo, a gente pode esperar dias melhores. Claro, não adianta se iludir. Domingo agora temos um Cruzeiro Atlético, esse grande time que está hoje, Cruzeiro cheio de menino, né? Mas a gente vê uma proposta de trabalho com fundamento, não é aquela loucura que os caras estão fazendo. E vamos ver o que vai dar. Eu confio muito no trabalho que está sendo feito aqui, né? É isso. Cruzeirense até morrer. Com certeza. O bom é você ver algo que vai para frente. Não importa sempre ganhar. Mas se jogar com seriedade, é claro que vai se enfrentar uma potência, que é o Atlético hoje, né? Mas jogando com competência, vendo melhoras, né? Da mesma forma, o meu time também talvez tenha melhoras com o novo treinador, o português agora. Quem sabe o que a gente quer ver? Melhoras, porque títulos são consequências, né? Nem sempre acontece, mas quando o trabalho é bem feito, temos aqui bater palmas, né, Bruno? Exatamente. Perfeito, Bruno. Bruno, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Muito obrigado pela entrevista, fiquei muito feliz com ela, tá? Não tinha como começar uma entrevista da FTT com você não sendo o primeiro fundador da FTT, meu amigo, tá? Faz tempo que não nos vemos pessoalmente, quem sabe um futuro breve voltamos a nos abraçar, tomar uma cerveja, bater um papo, e é isso. Que dias melhores venham para todos nós, que dias melhores venham para o mundo, né, Bruno? Que está precisando, né? Exatamente. Tá bom? Maurício, eu que te agradeço, né, pela sua iniciativa, pela chance de estar aqui dividindo um pouco da minha história, né? E eu tenho muito orgulho dessa turma que a gente criou, de ter você como companheiro há anos. Obrigado. Como eu já disse, aprendi muita coisa, não só com você, mas com outros. E o exemplo que a gente tem tentado dar, você acabou de falar, o mundo está precisando de muita paz, muita harmonia, que está difícil, né? A gente vê guerra no futebol, guerra no mundo, e que a gente possa levar com nossa determinação, com a nossa proposta de sempre sair para todo mundo, mostrar que o futebol é um elo de ligação, é um motivo de se criar amizade que a gente criou, independente da distância, e não para se matar, não para guerrear. Gratidão. Com certeza. Grande abraço, Bruno. Nos falamos em breve, tá? Fique com Deus. Um abraço. Amém. Tchau, tchau.